Diversas mitologias ao redor do globo contam histórias sobre a existência de seres enormes, os chamados gigantes. Na mitologia grega da nórdica e em várias outras, vemos a presença destas criaturas, além de um mundo subterrâneo. Porém, segundo uma tribo indígena da Amazônia, os gigantes não só existem, como habita essa terra oca abaixo de nós. Eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Acompanhe comigo mais uma história impressionante. A narrativa começa com a lenda dos Macuxi, uma tribo indígena do interior da Amazônia, que vive em território brasileiro, além de habitar alguns outros países. Eles acreditam na divisão do mundo em 3 planos: um superior, um intermediário e um subterrâneo. O intermediário é esse mesmo onde vivemos. Já o superior tem por base o céu que enxergamos, ou seja, está acima de nós. Esse plano superior é chamado de Capragón e é habitado por diversos seres. Lá também vivem da agricultura, da pesca e da caça. Existe ainda o plano inferior, chamado de Guanabaricón. Esse se localiza no subterrâneo da terra que conhecemos. Grande parte dos Macuxi vive em uma região amazônica do estado de Roraima. Talvez seja lá a entrada da Terra Oca, segundo suas lendas. Os Macuxi se consideram todos parentes e descendentes de 2 irmãos míticos, Macunaíma e Enxinquirange. Os irmãos são filhos do Grande Sol, o Ei, e foram os responsáveis pela configuração atual do nosso planeta. De acordo com o portal Para a Amazônia, a tribo possui essas entidades como ancestrais e, por isso, deve fazer a guarda da entrada para o centro da Terra. Essa paisagem fica em algum local da floresta e até o ano de 1907 era utilizada pelos Macuxi. Nessa época, ao entrar em uma espécie de caverna, os indígenas começavam uma jornada de 13 a 15 dias rumo ao interior da terra. Era de extrema importância que a tribo não deixasse outros povos adentrar o local. Caso contrário, a passagem se fecharia. Como era essa jornada para a Terra Oca? Para começar, os viajantes deveriam descer longas escadarias por aproximadamente 3 dias. Nesse início de viagem, o local ainda é bastante rochoso e com aspecto de cavernas escuras, e por isso é necessário o uso de tochas. Porém, após o 3º dia, as tochas não são mais necessárias. As cavernas começam a ter uma iluminação natural, vinda de grandes esferas que brilham do tamanho de melancias. Elas aparecem nas paredes rochosas do ambiente. Depois de mais ou menos 4 a 5 dias, os indígenas ficam não só mais magros, mas começam a sentir a gravidade de maneira diferente. Isso os capacita a andar mais rápido. Após 5 dias, as cavernas começam a se tornar mais e mais espaçosas, até que, em certo momento, fica impossível ver onde realmente ficam seus limites. É possível ver não só uma grande câmara, mas várias cavernas enormes interligadas. Esse gigantesco complexo de cavernas abriga em um dos enormes compartimentos uma estranha fonte de luz. O que são esses estranhos objetos que brilham e geram calor lá no subterrâneo? Os próprios Macuxi das lendas não sabiam, mas era algo que reluzia como sol e que era possível de ser olhado por muito tempo por conta do seu brilho. Com luz e condições ideais, plantas e vegetação
aparecem a partir dessa parte do centro da Terra. Quanto mais profunda a região ali, mais extensa e maior fica a vegetação. Só que a partir desse ponto, a história fica ainda mais mítica. Ao chegar na metade do caminho, o ar ali dentro adquire propriedades ainda mais estranhas. Se antes os indígenas sentiam seu peso diferente, nesta profundidade, eles podem até flutuar caso não tomem cuidado. Continuando a jornada, agora de maneira bem veloz, eles finalmente chegam à Terra dos Gigantes. Ao contrário de várias lendas de outros povos, os gigantes aqui não são monstros terríveis. O relacionamento deles com os Makuxi é pacífico, e os seres de até 4 metros de altura são gentis e prestativos. A região dos gigantes é cheia de frutos enormes, além de grandes peixes. Todos esses alimentos são trazidos aos visitantes do mundo exterior pelas criaturas gigantescas. Depois de serem abastecidos com essas comidas bem grandes, chega a hora dos indígenas deixarem a Terra Oca. Depois de serem abastecidos com essas comidas bem grandes, chega a hora dos indígenas deixarem a Terra Oca. Os gigantes ajudam os Makuxi a retornarem para a superfície e sempre pedem para que guardem a entrada do mundo exterior. Esse era o pacto entre os povos do lado de cima e do lado de baixo. Segundo a Para-Amazônia, a tribo acreditava fielmente em sua função de agir como protetora da entrada da Terra Oca na floresta amazônica. Porém, a conexão entre a superfície e o mundo subterrâneo teria sido perdida no século passado. Exploradores britânicos chegaram na região em busca de metais preciosos e adentraram as cavernas proibidas. Os gigantes então fecharam a passagem para os Makuxi como punição por não cumprirem os seus deveres. A lenda com certeza é impressionante, mas não é a primeira vez que uma Terra Oca aparece em contos mitológicos. Temos como, por exemplo, o herói babilônico Gilgamesh, que foi ao mundo interior em sua épica jornada rumo ao seu grande ancestral que resistiu ao dilúvio. O Hades, da mitologia grega, também era uma espécie de sistema subterrâneo. Já no Egito Antigo, acreditava-se que os faraós tinham certo contato com o submundo e que esse era acessado por meio de túneis secretos escondidos dentro das pirâmides. Há também uma vertente budista que acredita na existência de uma grande civilização subterrânea chamada Agartha, um paraíso debaixo do chão, governado por um grande rei. Caso você pense que teorias sobre a Terra Oca ocorriam apenas na antiguidade, saiba que você está enganado. Em tempos mais modernos, alguns pensadores também discutiram a ideia. O primeiro foi Edmund Halley, aquele mesmo que descobriu o famoso cometa Halley. Ele concluiu que a Terra tinha campos magnéticos internos, além de teorizar que as auroras boreais seriam de gases vindos do interior da Terra. Para ele, existia sim uma Terra Oca, e todo o nosso planeta teria uma divisão em 3 camadas. Tudo isso pensando ainda no século XVII. No século seguinte, o matemático suíço Leonhard Euler, ele afirmou que existia apenas uma camada oca dentro da Terra e que lá existia algo como um pequeno sol. Essa esfera fornecia luz e calor aos possíveis habitantes da região. As teorias ainda tomaram maiores proporções no século XIX, com 2 grandes livros sobre o tema. A obra ficcional de Edward Buan Lytton dizia sobre uma sociedade utópica e avançada,
que vivia dentro da terra. Eles seriam originalmente da superfície, mas escaparam para o subterrâneo fugindo do dilúvio. A raça possuía aparatos para voar e tinha o domínio de uma substância misteriosa chamada Vrio, que promovia capacidades curativas e destrutivas. Já outra obra, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Nessa obra ficcional, o escritor francês relata uma incrível viagem de exploradores até uma imensa galeria subterrânea e que tinha fenômenos científicos e incríveis. O local era habitado não só por dinossauros, como por outras criaturas pré-históricas, homens das cavernas, e tinha até um mar próprio. Mesmo sendo ficção, as histórias desses livros foram adotadas como verdade por algumas pessoas e até deram origem a sociedades secretas. Existe um relato de um vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos que também contribui para as lendas dos povos Macuxi aqui no Brasil. O relato bate bastante com outras histórias da Terra Oca. Segundo Giannini e Palmer, o vice-almirante Richard Burt alegou ver coisas estranhas durante seu voo pelo Polo Norte em 1947. Ele teria visto não neve, mas massas de terra com montanhas, florestas, lagos, rios e até um animal que parecia um mamute. Tudo isso embaixo da superfície. Sem dúvidas, um relato curioso para alguém que estava em terras gélidas. Apesar de tudo isso, sabemos o que a geologia moderna afirma. A Terra é composta por crosta, manto e núcleo. O núcleo, por sua vez, tem duas partes, uma delas sólida e a outra líquida. Além disso, a aurora boreal é formada pelo impacto de partículas do vento solar com a atmosfera da Terra, canalizada pelo nosso campo magnético, ou seja, não existem campos internos. Existe ainda um outro problema na teoria da Terra Oca, por ter algo semelhante como o Sol para iluminar. Essa pequena estrela precisaria ter pelo menos uma massa parecida com a do Sol. Então, é claro que não caberia dentro do nosso planeta. É difícil comprovar as teorias dos Macuxi, mas a Amazônia ainda contém diversas áreas não exploradas e que podem esconder diversos segredos interessantes. Qual a sua opinião sobre os gigantes? Poderia de fato essas histórias trazerem um fundo de verdade? Deixe seus comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.